Bom, então, uma dessas, eu recebi 2 ou 3 cartas, são sigilosas, vamos dizer, mas tinha uma de um rapaz que me escreveu perguntando o que é que eu achava da ideologia de gênero. A resposta que eu dei a ele, simplesmente, é a seguinte, depois do destrincho. Gênero é uma qualidade gramatical e não biológica, nem psicológica. Quando eu estou sentado na minha mesa, junto com a minha mulher, jantando, ali tem objetos que são do gênero feminino. A faca, a comida. Tem objetos do gênero masculino. O copo, o prato. E tudo está em cima de um objeto do gênero feminino, que é a mesa. Isto é gênero. Mas sentados nas cadeiras estão um macho e uma fêmea. Não estão pessoas que escolheram ser o que são. Não. Então, essa pequena resposta que eu dei a ele, destrinchando um pouco melhor, isto foi criado bem, não sei por quem, não vou falar em quem, mas foi criado para justificar principalmente a agenda gay. Como vimos nessa carta que a Globo está a toda promovendo 2 senhoras de 85 anos que são lésbicas. Que beleza. E essa agenda gay é uma farsa. É uma farsa completa. Porque de gay, feliz, alegre, não tem nada. São pessoas extremamente sofridas e altamente invejosas, porque não conseguem obter o verdadeiro prazer sexual. Então, acabaram com a palavra sexo. Passaram, então, a usar a palavra gênero. Isso entrou na psicanálise brasileira, não sei nas outras, mas acho que também, de uma maneira, um furacão. Não, a liberdade de escolher a sua opção sexual, etc, etc. Então, eu vou especificar melhor aqui o que é que eu quero dizer com inveja, porque essa é uma palavrinha muito, muito confundida pela população em geral. Fulano comprou um Mercedes, tem inveja dele, eu queria ter um Mercedes também, não tenho dinheiro para isso, que aliás é a verdade no meu caso. Mas isso não é inveja, isso é ambição, admiração, sei lá, até positivo, desejo de crescer, eu quero ganhar mais dinheiro, quero aproveitar melhor a vida, etc. Isso não é inveja. Notem bem que as pessoas que escreveram a Bíblia eram muito mais sábias do que hoje em dia se encontra. E por que eles teriam posto a inveja como um dos 7 pecados capitais? Ora, não é bom eu ter ambição, querer crescer, querer melhorar de vida, querer ter um bom casamento, querer ter uma boa casa, que meus filhos se formem, etc. É bom. E o que isso tem a ver com inveja? Eu fico olhando para o vizinho, o filho do cara está ganhando mais dinheiro que meu filho. Então, digo, meu filho... isso não tem nada a ver com inveja. Inveja o conceito que eu uso pode ser exemplificado por uma historinha.
havia 2 vizinhos. Essa é uma história que eu tenho a impressão que é uma lenda do Oriente Médio. Quem contou isso foi o tradutor de uma obra de psicanálise, professor Dr. Davi Zimmermann, de Porto Alegre, que já morreu há algum tempo. E ele, na tradução antiga, de 60 e poucos, de um livro de uma autora inglesa, na introdução ele fala sobre a inveja. Então ele conta essa história. Havia 2 vizinhos, um extremamente invejoso do outro. Um dia este invejoso encontrou uma lâmpada daquelas mágicas e saiu um gênio. E o gênio disse para ele: eu vou satisfazer um desejo seu, mas vou dar em dobro para o seu vizinho. Sabe o que é que o cara pediu? Fure um dos meus olhos. Deu para entender o que é inveja? Isto é inveja. Ele não quer ter o que o outro tem, quer destruir o que o outro tem e ele acha que ele não consegue. Uma outra historinha, essa com certeza é árabe, é um sujeito feirante, comentando o seguinte: quando eu volto da feira, e foi um dia muito bom em que eu vendi muito, estou bem forrado de dinheiro, os meus vizinhos me perguntam: como é que foi hoje a feira? E eu respondo: uma coisa horrorosa, uma merda, uma porcaria, não vendi nada. Assim eu vou dormir tranquilo com o meu dinheirinho e os meus vizinhos vão dormir tranquilos também. Quando o dia da feira é horrível, é ruim, péssimo, e os meus vizinhos me perguntam: como é que foi hoje o dia? Eu digo assim: olha, uma maravilha, vendi tudo que eu precisava vender. Assim eu vou dormir tranquilo e os meus vizinhos também. Notem bem o que é estas lendas e a própria Bíblia, tendo colocado a inveja como um dos 7 pecados capitais, porque a inveja é o desejo de destruir, somente. Quando se fala nessa inveja popularmente, está se falando de outra coisa: ambição, admiração, desejo de possuir outra coisa, de crescer, etc. Isso não quer dizer que não coexista com a inveja. Coexiste. Mas as duas coisas estão juntas, mas são diferentes. A admiração, por exemplo, pode ser vista como outra face da moeda da inveja. Mas a admiração leva a gostar do outro, a se regozijar com o que o outro tem, ficar feliz, satisfeito que o meu amigo, um amigo meu, está muito bem de vida, está melhor que eu, mas bom, eu não consegui chegar lá, ele conseguiu. Isso não é inveja. E não seria considerado pecado pelos sábios que escreveram a Torá, a Bíblia. Então notem bem, por que eu falei inveja? Estas pessoas são extremamente invejosas. Elas não conseguem, como eu já disse no programa anterior, ter uma relação heterossexual. E não me venham com a ideia da bissexualidade, porque isso é falso também. Quem é bi não é hétero, é homo. Porque quem é hétero mesmo não precisa de ser bi. Essa agenda gay é uma farsa. É uma farsa completa. Porque de gay, feliz, alegre, não tem nada. São pessoas extremamente sofridas e altamente invejosas, porque não conseguem obter o verdadeiro prazer sexual. Então, acabaram com a palavra sexo.